quais características de verdade seriam essenciais na apuração de é uma relação de emprego ou é uma relação autônoma? Então, claro que eu não vou deixar passar sem dizer que não concordo absolutamente com a sua manifestação a respeito da coordenação. Uma coisa é você fazer a contratação e dizer que horas a pessoa pode trabalhar na sua casa. Não, mas como ele vai pintar, se ele vai passar o pincel para cima ou para baixo, se ele vai passar o pincel para a direita ou para a esquerda, se vai ser pincel, se não vai, isso ele está sendo autônomo. Ele vai dizer o preço que cobra do serviço. Ele é autônomo. Ele vai dizer o preço. Eu vou fazer por 500, eu vou fazer por 200, eu vou fazer por 1.000. Mas quando você diz, eu só pago 300, é salário. Ponto. Mas não esqueça que se barganha o preço também. Viu? Claro, há um acerto. Há um acerto. No caso de Barrichello, tanto fazia ele ganhar como o Schumacher, porque a equipe era a mesma. O importante era que Schumacher ganhasse, isso interessava. Não, o título da equipe garantiria, tanto um como o outro. O título da equipe. Mas, de qualquer modo, vamos deixar esse caso para lá. Vamos lá. Vamos deixar esse caso para lá. O que seria, então, os elementos que distinguem, não é? Que distinguem a relação do autônomo para a relação do trabalhador. A gente vai repetir, na verdade, o que acabamos de falar, não é? O trabalhador autônomo, ele diz o valor do serviço dele. Eu vou fazer por 500, eu vou fazer por 200. Esse é o trabalhador autônomo. Ele diz quanto é. Ele escolhe o dia que vai trabalhar. Bom, você vai dizer, não, mas eu chamei você para fazer uma empreitada e quero que você trabalhe de segunda a sexta. Opa, se eu terminar o serviço quinta, eu não vou sexta. Você está dizendo que só aceita o meu trabalho de segunda a quinta, de segunda a sexta, nesse lugar aqui, que é o lugar que você está querendo, precisa do trabalho. Ok. Mas se eu acabar quinta, acabei. Diferente do trabalhador empregado. Você vai trabalhar segunda a sexta, viu? E tanto a tanto. Ok. Mas novamente, a pessoalidade na prestação do serviço, o trabalhador é ele mesmo quem trabalha, ele não coloca outra pessoa para fazer o serviço, é ele mesmo quem trabalha. O autônomo é diferente. É claro que você, se contratar uma pessoa para pintar, você quer aquele pintor porque ele é um profissional que você confia. Você não quer que ele contrate outro. Ok. Porque é uma arte. E a arte você quer do artista. Você não quer de outro. Então, nesse também tem pessoalidade. Tem. Mas quando você chamou alguém para pintar o seu apartamento, o seu escritório, não tem habitualidade. Ele vai fazer aquele serviço. Não tem habitualidade. Eu preciso das 3 coisas, a quem coloque duas outras. Eu preciso da pessoalidade, eu preciso da habitualidade. Tem que ser um serviço habitual, não uma pintura de uma casa que você pintou hoje e não pinta mais. Só vai pintar daqui 1 ano, 2 ou mais. Da habitualidade. E você precisa da subordinação, que a lei não tem isso. A lei chama de dependência. Mas doutrina e jurisprudência consagrou o termo. Fala em subordinação. Um manda, o outro obedece. Ok. E alguns ainda incluem a alteridade, que é o trabalhador empregado, ele trabalha por conta do outro. Como assim? Se ele precisa de caneta para trabalhar, quem lhe dá a caneta é o empregador. Ele precisa do papel, quem lhe dá o papel é o empregador. O autônomo não, ele tem que ter a caneta dele, ele tem que ter o papel dele, ele tem que ter o espaço dele. Se ele é contador, ele tem que ter o seu escritório, os seus instrumentos. Diferente do trabalhador empregado, que ele trabalha por conta alheia. Essa é a alteridade. E faltou um que agora eu não me lembro, o 5º requisito. Onerosidade, subordinação, pessoalidade, alteridade. Onerosidade, pessoalidade, alteridade, que é trabalho por conta de outra pessoa, né? Traduzindo, subordinação. Faltou um ainda. Alteridade,
subordinação, onerosidade, Onerosidade. pessoalidade, habitualidade. Nós já falamos, não? Eu acho que já. Então, vamos botar aqui. Vamos lá. Habitualidade, Habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e alteridade. e alteridade. São exatamente esses. Então já falamos os 5. Aí, você está vendo aí que nos acompanha, aqui o doutor Agenor Calazans já colocando quais são os requisitos para a configuração da relação de emprego, os requisitos. Agora, esses requisitos têm que estar todos juntos, presentes ao mesmo tempo? Assim, eles precisam conviver. A ausência de qualquer um deles descaracteriza o vínculo. Então, se você tem um trabalho que é habitual, mas não é pessoal, certo? Não é aquele trabalhador sempre, descaracterizou o vínculo de emprego. Essas coisas precisam estar convivendo. Se elas convivem, é uma relação de emprego. Agora, brincando aqui, falar em subordinação, daqui a pouco vai ter muito marido pleiteando relação de emprego com a mulher, né? Porque os homens agora são subordinados. Sim. Agora, sempre foram. Mas olha, há uma coisa interessante, porque a gente diz assim, são vínculos que ficam mascarados, né? O vínculo que é de emprego disfarçado de... Olha, pessoal, os vínculos são jurídicos. Um vínculo e outro. De vez em quando acontece. Não é tão comum quanto. Mas de vez em quando acontece um vínculo de emprego simulado. Que as pessoas fingem que é emprego. E eu me lembrei porque você falou, doutor Adi, do marido que vai pedir vínculo de emprego com a mulher. Houve um caso não muito distante em que era uma relação, era um conflito, ou aparente conflito, mas era um conflito entre a ex-esposa que acionou o seu ex-marido. E ao final, o que se constatou, o litígio realmente existia, porque eles realmente se desentenderam e passaram e travaram um litígio de verdade. Mas havia o vínculo formal de emprego. Com carteira anotada. Com carteira de trabalho anotada e tudo certinho. Como se o emprego efetivamente houvesse existido. Tudo como manda o figurino. Só que apurada a prova feita, o que se concluiu foi que, na verdade, eles tinham uma relação conjugal mesmo, se separaram, mas só que antes de se separarem, como a moça estava grávida, ele registrou a carteira de trabalho dela apenas para obter o auxílio maternidade. Aí houve conluio, então, para fraudar. Só que essa discussão não foi posta no processo, porque ela reclamou como se empregada fosse, e ele respondeu como se empregador fosse. Tá. Entendeu? Sim. Caso controverso e interessante, sem dúvida.